Bom dia, boa sexta-feira a todos. Hoje a gente vai falar de um problema que é democrático, que é social, que está abrangendo todas as classes sociais, todas as raças, todos os credos, os mendigos emocionais, aquelas pessoas que precisam de aprovação, precisam de estímulos externos para se sentirem bem. Por que isso bate muito com a adicção ativa em substâncias psicotrópicas? O adicto também precisa de um estímulo externo, de uma droga para se sentir bem. O mendigo emocional precisa de um like, precisa de uma aprovação, de um sorriso bonito para se sentir bem. Precisa ver como estão linkadas as duas coisas, né? O pecado está linkado em todos os âmbitos sociais. É isso que a gente vai entender hoje, procurar entender hoje na meta recuperação antitóxica. Uma boa sexta-feira a todos. Bom dia mais uma vez a todos. É sexta-feira, última reunião. À tarde é partilha, né? Como de praxe. Na última reunião que a gente teve antes do feriado, né, a gente falou sobre uma condição que nós podemos adotar ou nos colocar nela, dependendo da nossa conexão, das nossas conexões, né? Conexões para a vida ou conexões para a morte, conexões para a reabilitação, conexões para a recaída, para a adicção, né? Hoje a gente vai falar de um problema que é democrático, velho. De um problema social, de uma coisa que atinge a todas as classes sociais, todos os credos, todos os status, né, todas as raças, todas as preferências. É um problema social e democrático, parece ser partido, né? Mendigos emocionais. Mendigos emocionais. O cara tem dinheiro pra caramba, mas é um mendigo emocional. A gente vai entender o porquê, né? Essa ideia foi desenvolvida mais pelo Dr. Augusto Cury, né? Mas a gente tem um conceito e a gente expande da maneira que a gente julga melhor para trabalhar dentro do nosso método, né? Meta recuperação antitóxica. Então, reprovados pelo sistema. A gente vai entender por que é reprovado e por que é esse sistema. Vamos começar por isso. Qual que é esse sistema? É o sistema que rege, que dá as regras para nós vivermos, né? Seja o melhor, aquilo que a gente já conversou, seja o melhor, seja o número um, siga o seu coração, faça o que você quer, a hora que você quer, né? O importante é estar sempre na frente, sentir prazer. É o presente século, o sistema que rege, sistema negro, sistema do pecado, sistema de tudo, né? E por que é reprovados, eu vou falar? A gente vou começar por uma pergunta que está aqui no meio, mas vou perguntar para a gente já ir pensando. Quem que é o seu aferidor de medidas? Ou seja, quem que é teu juiz? Quem que fala para você o que é certo e o que é errado? O que dirige o seu coração? Você fala assim, não, eu que decido. Sim, mas você tem algum pressuposto. Você tem alguém que ou alguma coisa que te dirigiu para você ter a opinião que você tem hoje. Qualquer um. Qualquer um tem um pressuposto. Você crê em quem você quiser, né? Não estou aqui para pregar, mas nós temos, todo ser humano tem um pressuposto. Então, quem quer ser o aferidor de medida? Quem que te convence do certo e do errado? Quem que te mostra se é bom ou se é mal? Você tem alguma coisa absoluta que você segue ou é tudo relativo? Ah, depende. Para isso eu sigo isso, para isso eu sigo aquilo, né? A criação da pessoa. Sim, é isso, pressuposto, a criação, mas às vezes, sim, às vezes tem isso aí também. O que você falou? Consciência. A consciência, a maneira como ela foi criada, e às vezes, tanto essa maneira que foi criada, como a consciência é corrompida por alguma coisa, quebra no meio. Aí a consciência do certo e do errado se confunde. Valores são distorcidos, verdades são distorcidas, né? São distorcidos. Isso acontece durante a vida. Se a pessoa não vigia, se a pessoa não continua no caminho. Ela tem a consciência dela, sim, mas a consciência dela, que foi formada antes, pode ser alterada devido à escolha da vida da pessoa. Escolhas. De novo, a gente volta para escolhas. Então, o que são mendigos emocionais? São pessoas, coloquei aqui, democráticas, porque são pessoas dependentes de reconhecimento, de atenção, de aplauso, ó, tá legal o que você está fazendo aí, né? De bem-estar, né?
depende de estímulos externos para ficar bem. Alguém tem que falar alguma coisa. Ah, ninguém falou que eu fiz legal, que eu limpei. Ninguém falou que está limpo, que eu limpei legal. Ah, ninguém viu. Ninguém tá, sabe? Na verdade, é só uma manifestação do egocentrismo. Você precisa de atenção. Então, você se torna um mendigo. Você fica vivendo. Você precisa disso para viver. Aí que está a semelhança, o paralelo com a adicção ativa. Coloquei aqui, ó. Estímulos, é isso aí mesmo. Estímulos externos aproximadamente igual a substâncias psicoativas. Por quê? Porque a gente também, na adicção ativa, a gente precisa de um estímulo externo para ficar bem, não é? Preciso de um litro, preciso de um baseado, eu preciso dar um tiro, eu preciso, falando de droga, agora eu preciso, dependente sexual, preciso de me relacionar de prazer imediato, eu preciso de comer, eu preciso de jogar, para me sentir bem. Cada um tem uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape. Então, é aí que a gente dá para relacionar isso aqui com a dependência química, com a dependência de álcool, com a dependência psicoativa. Por quê? Porque a gente precisa de estímulo externo também. E acabamos nos tornando mendigos também, porque a gente vive de migalha. Mendigo vive de migalha, do que dão para ele, né? Correndo atrás, fazendo corre, né? Para conseguir mendigos. A necessidade da aprovação externa. Eu coloquei aqui likes, né? Likes, que a gente fala muito de rede social, né? Preciso de rede social, preciso de que curtam meu comentário, curtam minha foto. Tira aquelas fotos, né? Cheio de pose, assim, aquelas coisas, como se você ficasse daquele jeito toda a vida, né? Tira foto na praia, como se a vida fosse uma festa, né? Uma ostentação do caramba, né? Mas precisa de like para ver quantas pessoas estão lá, quantas pessoas curtiram. Necessidade de aprovação externa, dificuldade em lidar com frustrações, lidar com perdas, lidar com não, lidar com termos de relacionamento. Eu não quero mais ficar com você. Você fez isso, isso, isso. É difícil lidar com divórcio, com uma quebra de um vínculo. A busca incessante por satisfação própria. Egocentrismo. Eu quero estar bem, né? Ausência de dor, satisfação própria. A gente tem falado sempre que é a demanda universal de todo ser humano. Não sentir dor e buscar prazer. Baixa autoestima. Tá vendo? Isso aqui é tudo relacionado uma coisa com a outra. Um vai puxando o outro. Necessidade de aprovação externa, dificuldade de lidar com situações, busca ser sempre por satisfação própria, baixa autoestima, não tem autoestima, né? Às vezes a gente confunde, só um momentinho, Edvaldo, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. A gente confunde se autoimpor, conquistar um respeito. Não, porque aqui é Corinthians, aqui, eu estou só brincando, aqui é, sabe, quer se mostrar, né? Tipo assim, na vida louca, numa biqueira, por exemplo, fala pra caramba, só que a autoestima sua vai lá embaixo. Com um carinha de 13 anos, um vaporzinho, manda você calar a boca, você cala a boca. Ué, tô falando mentira? Autoestima lá embaixo, por quê? Porque a gente acha que é orgulhoso, mas o orgulho da gente fica ferido. E aí, ó, pra você ver como é orgulho. A gente não reconhece isso. Orgulho. Orgulho em várias facetas de orgulho, tá vendo? Vários tipos. Que é o cerne de todos os problemas, é o orgulho. A gente vai ver depois, é o cerne de tudo, é o orgulho. Pode falar de volta. Hum. É viver tapando buraco, viver na corda bamba. A adicção é a vida na corda bamba. Você liga, o texto básico, ele fala assim, ó, a gente fica correndo de um lado para o outro, tentando tapar as brejas até o próximo desvaíro, até a próxima vez que você faz a... Só que com o passar do tempo, vai ficando cada vez menos importante e cada vez mais difícil tapar esses buracos. Por isso é até bom, às vezes, estar dentro da clínica. Vai. Baixa autoestima e ansiedade explícita, valvulada, que eu coloquei aqui, valvulada entre aspas. Por quê? Porque
Isso aqui tudo, essa necessidade de aprovação, essa dificuldade, essa reação, inabilidade com os sentimentos, com as emoções, nos fazem ficar ansiosos, igual a televisão valvulada antes, a gente tinha que esquentar para ela funcionar. Isso daqui esquenta a nossa ansiedade e ela fica explícita. Dependência emocional, sobrecarga de estímulos e informações. Quando a gente está atrás, vivendo na adicção, sempre estímulo, informação que não gera conhecimento, carência de afeto e de aprovação. Muitas vezes estamos carentes de afeto. Aí quando a gente vem para a clínica, a gente vê que a gente tem uma família. A gente lembra, né, que a gente tem uma família. A gente quer ficar perto da família. Aí quer ficar perto até do gato, do papagaio. Só que esquece que tem agora um processo. Tem um processo primeiro para você restituir tudo isso, ser restituído, se reconciliar e fazer as pontes que foram destruídas. Carência de afeto. Oi? Se for possível. Se, né? Concedo-me a serenidade para aceitar, né? Tem coisas que você não pode mudar, mas Deus pode, mas tem coisas que nem Deus quer mudar mais. Tem coisas que nem Deus quer mais. Não é no plano dele, dentro da soberania dele. Então você tem que se conformar. Fazer o quê? Né? Como lidar com isso aqui, então? Com a reprovação do sistema. Está sempre correndo atrás, mendigo. Mendigo é. O que é o mendigo? É marginalizado, deixado de lado, né? Sempre aquele cara que está alheio às oportunidades, alheio à vida, né? Reprovado. Ah, coitadinho. Né? Como lidar? Como ser aprovado, então? Como é que eu vou? A quem que eu tenho que agradar? Eu tenho que agradar os outros? Eu tenho que ficar bonito para os outros? Tenho que ficar bem por causa dos outros? Tenho que cooperar por causa dos outros? Né? Aquela ideia do aquilo que pensam de você é só o que pensam de você. O que importa é o que você é. O que você é, o que você pensa sobre si mesmo. Né? Como você é aprovado? Quem que é o seu aferidor de medida? Que eu ia lançar a pergunta inicial. Quem que mede você? Quem que é seu juiz? Né? Quem que é seu juiz? Tem aquele ditado, né? Cada cabeça sua sentença, não é uma coisa desse tipo, né? Mas presta atenção, o coração da gente é enganoso. Então, se seu coração é seu juiz, cara, você está no sal. Porque o coração da gente é enganoso, porque a gente vai de acordo com a situação expediente. O que é isso? A gente vai de acordo com a maré. Se uma coisa favorece a gente está propenso para isso, senão a gente está propenso para aquilo. Em via de regra, é assim que o coração da gente funciona. Como é que eu vou lidar com isso, então? Primeiro ponto, autoaceitação. São todos conceitos que a gente já conversou. Só que é uma outra roupagem, um outro argumento, mas sobre uma mesma verdade, que é absoluta. Primeiro ponto, como é que eu lido? Como que eu sou aprovado? Primeiro, se autoaceitar. É o primeiro teste. É o primeiro teste. Para isso, é o primeiro passo, velho. É básico. Admissão da impotência. Tá vendo? Tudo isso aqui é um argumento para falar de primeiro passo. Um argumento para falar de segundo passo, para falar de terceiro passo. Para a gente entender uma outra roupagem, de uma outra maneira, como é que funciona o primeiro passo. Admissão da impotência, compreensão, entender qual que é a minha necessidade, qual que é a minha fraqueza, compreensão das próprias necessidades, do que eu preciso para viver, do que eu não preciso. Quando eu sei o que eu preciso, eu também sei o que eu não preciso. Quando eu entendo o que eu tenho que fazer, eu sei das coisas que eu não tenho que fazer. Quando eu entendo aquelas pessoas que eu tenho que me relacionar, eu deixo de lado as que eu não tenho que me relacionar. Já vai pessoas lá dos lugares aí, tá vendo? Está tudo certo, está tudo. Vocês estão vendo como é que a gente pensa, que a gente casa tudo dentro de um entendimento do que é a recuperação. A recuperação é vida. É em todas as áreas da minha vida, em todos os assuntos, tem como você colocar tudo, todos os princípios espirituais. Entender as próprias necessidades, as fraquezas emocionais que te escravizam, te escravizaram muitas vezes. Lembra que a gente falou de pecados escravizadores? Crenças limitantes que te limitam, que te atravancam, te atrasam. Falamos de atraso também nos últimos dias aí, do lag. Né? Tudo isso está relacionado ao quê? A flecha, ao orgulho. Ao orgulho. Emoção que me escraviza, porque eu sou orgulhoso. Não, sou eu que sei, a verdade é minha. Não, mas porque tinha que ser assim, por que não fizeram dessa maneira?
tudo meu jeito, eu, né? Identificação dos padrões cognitivos, dos velhos padrões cognitivos, que são escravizadores e estão relacionados à minha emoção e aos meus sentimentos, ao meu conhecimento cognitivo. Identificar qual que é meu padrão. Eu sempre falo, nós somos regidos por padrões. A gente sempre toma a mesma atitude. Então, qual que é esse padrão? Você identificar. Aí que está o lance. Você entender antes. Fazer o antes. Porque depois, aí você vai, é o retrabalho. Agora, se você se ligar nisso antes, mesmo tendo a aflição, tá estando no limite do abismo, mas você não caiu ainda. Você entendeu isso aqui, o orgulho, né? Você não louva a si mesmo, você não procura aprovação de você. Você quer fazer alguma coisa para um bem maior. Você não tem aquele negócio da soberba. Então, a autoaceitação é o primeiro teste. O segundo ponto é o qual que é a autonegação. Quando eu me aceito, eu consigo entender que eu preciso de uma fé, que eu preciso desenvolver a minha fé, melhor dizendo, que eu preciso acreditar num poder que é maior do que eu, que pode me trazer a sanidade. É o passo 2, tá vendo? Primeiro passo, admissão da impotência. Segundo passo, venho acreditar, a questão da fé. Eu estou me autonegando. O que é autonegar? O que é esse autonegar? É compreender a necessidade de Deus. Se autonegar é nada mais, nada menos do que falar para você mesmo, eu não sou Deus. Eu preciso de Deus, mas eu não sou Deus, eu não sei de tudo. É isso. Porque o termo, às vezes, a autonegação parece que é uma coisa negativa, né? Para nós, como é que eu vou me autonegar? Eu não vou perder minha identidade mesmo. Não, você não vai perder sua essência. Você vai entender na sua essência que você não é Deus, que você não é dono da verdade, que você não sabe de tudo, que você já perdeu, que você é fraco em algumas coisas, que você precisa de Deus. Isso dá uma segurança interna na gente, que eu estou acreditando num poder que é maior do que eu, que vai me auxiliar, vai me devolver a sobriedade, a sensatez, vai me ajudar a despojar e revestir, quer dizer o quê? Tirar o que não serve mais e colocar o que serve em mim. Novos conceitos, novos padrões. Ó, eu identifico meus padrões cognitivos, meus velhos padrões emocionais, escravizadores, as minhas necessidades, fraquezas, são coisas novas. Eu me visto de coisas novas. Eu desenvolvo novos padrões de comportamento. Eu primeiro identifico meus padrões velhos, de minha maneira de agir, e eu desenvolvo, me reeduco. A gente está em processo de reeducação aqui, cara. Eu também estou. Estamos, a vida é um processo de reeducação, educando e abandonando as antigas paixões, para que a gente possa viver de maneira justa, de maneira piedosa esse presente século, esse sistema, reeducando-nos, reeducação, desenvolvimento de novos padrões de comportamento, novos padrões de pensar. Por quê? Porque se a gente mudar isso, a gente vai colher uma nova colheita, com dificuldades, sim, sempre, com dificuldades, com tentações, sim, com provações. Vamos ter, mas a gente sabe o caminho. A gente tem o caminho. Tem um caminho que está proposto para nós. Ele é novo e vivo, cara. Ele é novo e ele é vivo. Ele não é o velho caminho, que é cheio de morte. Ele é novo e vivo. O novo e vivo. Só tem um caminho. Só tem um caminho. Então, autoaceitação, autonegação. E o terceiro ponto, o autoconhecimento. A aprovação final. Eu sou aprovado perante Deus. Eu não preciso ser aprovado. Aqui vai a questão da feridor. Quem que está medindo? Para quem que eu quero mostrar? Aonde que eu quero ser bem-aventurado? Quem que vai me recompensar? Como que eu vou ser bem-aventurado? Perante Deus, perante o poder superior. A aprovação final, quando eu me aceito, quando eu me nego, eu tomo a minha cruz, eu sei da bronca do que eu fiz, e eu sei das minhas responsabilidades, e eu vou para cima. Autoconhecimento, aprovação final. Terceiro passo, a decisão ativa. Qual que é o terceiro passo? Decidimos entregar nossas vontades e nossa vida aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendimos, ao poder superior. O terceiro passo já fala Deus, em NA e AA. O primeiro e segundo passo fala, admitimos que éramos impotentes perante a nossa jurisdição e nossas vidas se tornaram incontroláveis. Vai falar um monte de coisa. O segundo passo fala, admitimos
Viemos acreditar que um poder superior. No terceiro passo já fala Deus. Já fala, decidimos entregar nossas vontades e a nossa vida a Deus, da maneira como compreendíamos. Então, é uma decisão, eu decido, que implica diretamente numa ação. Por isso que eu coloquei aqui, a decisão ativa, que age. Eu entreguei, e agora o que eu vou fazer? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Confiar não é ficar parado esperando. Eu sempre falo, perseverar não é ficar, esperei confiantemente no Senhor, ele ouviu, sabe? Esperar é agir, velho. Sim, é isso mesmo, é agir, é agir. É uma escolha consciente de ser. Permita-se ser, meu irmão. Permita-se ser quem você é. Entre aspas aqui, ó. A escolha consciente de ser, de agir, de ser o Nefton de verdade, de ser o Eduardo, de ser o Jerry, de ser o jovem aqui, o Wendel. Sabe, sequelas. Permita-se ser. Escolha consciente de ser altruísta em vez de egoísta. Ser abnegado, quer dizer o quê? Abnegação é despojar, disposto a servir, a ajudar, desprendido, desprendimento. Não fica naquela coisa, sabe, mesquinha, aquela coisa tacanha, egoísta. Autêntico, seja autêntico. Aí vai os princípios, a honestidade, mente aberta e boa vontade. Escolha consciente, eu estou escolhendo ser isso aqui. Eu não quero mais ser um mendigo emocional. Autoexame, fazer um autoexame. Autoexame de você mesmo. Provar você mesmo que você está na fé. Você realmente está no caminho, no novo caminho. 2 Coríntios 5, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se ainda estáis na fé. Se é que já não estáis, ser provados. Ó, para você ver como é sério. Reprovado. Reprovado na fé é estar aprovado no sistema. Inversamente proporcional. Reprovado na fé, aprovado no sistema. Agora, aprovado na fé, reprovado no sistema, porque uma coisa não agrada a outra nunca. Infiéis, né? Adúlteros, a palavra fala. Como é que você quer ser amigo de Deus e amigo do mundo? Você escolhe um só, é um sistema só que você pode servir, que você pode seguir. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É escolha. É a escolha. Quem que é meu aferidor de medida? É o mundo ou é o meu Deus? Aferidor. Tá? Decisão ativa. Autoexame. Aí você obtém a aprovação de Deus e dos homens. Aí, quando eu me autoaceito, quando eu me autonego, quando eu me autoconheço, eu conheço ter o autocontrole. Eu começo a ter o autocontrole, que é o domínio próprio. Eu começo a saber dizer não, a saber dizer o que eu preciso e o que eu não preciso. Aí eu começo os evites, a evitar. Quando eu me autoaceito, uma coisa após a outra. Quando eu me autoaceito, eu me autonego, eu me autoconheço, eu me autocontrolo. Uma coisa, uma corrente. A vida é isso aqui. Chega de migalhas, velho. Chega de mendicância emocional, chega de sobra. Chega de mendigar a atenção da minha mãe, do meu pai, da minha família. Chega. Viva por você. Viva pelo seu Deus, pelo seu poder superior, sabe? Chega de viver pelos outros. Chega de querer a aprovação dos outros. Chega de mendigar. Quem que te aprova e quem te reprova? Está muito ligado a isso aqui, ó, essa questão aqui. Essa é a questão. Quem quer ser o aferidor de medida? Quem que mede o que você faz? Quem te justifica? Quem que te justifica? Quem te aprova, quem te aprova. É isso que importa, é só isso que importa. Beleza? Uma boa sexta-feira para todos nós. Oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade.